Tô bem, é mais o problema da vista, sabe? Aumentou 1 grau do meu olho, a médica falou que talvez eu vou ter que fazer uma cirurgia, porque meu grau tá aumentando muito, sabe? Essas coisas. Ah, entendi. Mas Eu você tem tô sentido BOzinho, dor, tem sentido mal-estar, alguma coisa assim ou não? tenho sentido muita dor de cabeça e nas vistas. Nossa, minhas vistas tá só pela graça. Oh, meu Deus. Nós vamos orar de novo por você, então. É. A Alice entrou? Mas tá. Hã? Entrou, Alicia? A gente quer te ouvir, Alicia. Libera o seu vídeo e o seu áudio aí pra gente. Oi? Libera o seu vídeo e o seu áudio pra gente ver. Eu tô me vestindo, Marcelo. Vamos. Ela tá se vestindo, Marcela. Acho que não dá pra liberar o vídeo, não. Só o áudio mesmo. Mas ela, Acho que é melhor está nos ficar só ouvindo? o áudio mesmo. Libera, Alice, o meu que Deus. tem? Ó outra. Ah, meu Deus do céu. Libera, libera. Ô, gente, não pode não. Misericórdia. Nudes. A Alicia tá se vestindo. Ô, Kael, você tá ouvindo, Kael? Kael, você tá ouvindo? Ele tá ouvindo agora, Marcelo, pode falar. Kael, eu vou pedir um favor para você. Como você é o cara que agita e a Alicia já está online, eu quero que você puxe o parabéns pra gente, porque hoje é aniversário da Alicia. Calma aí, eu já puxo já, deixa eu só terminar meu cabelo aqui pra ficar bonito. Ai, meu Deus do céu. O cara Rapidão, 2 minutos. tem que terminar o cabelo. Ô, gente, era 7h30, não era 8h30, pelo amor de Deus. O povo Claro, sabe né? que Ó, ela... é aniversário de quem que é? O povo Gente, não sabe. O aniversário no final da live, que eu vou arrumar a mesa. Ô, mas o cheiro não aparece no vídeo, Kael. Tá arrumando. Ô, Vai Marcelo, lá, Kael, manda ver. Tem que ficar bonito, Carol. Peraí. Marcelo, espera. Depois a gente canta de novo, viu, Denner? Denner, não, depois a gente canta de novo. Agora já começou. Vai lá. Ih, cara, você vai ter que cantar parabéns. Manda aí, você que tem que agitar a Vai, galera. Kael. Tem vergonha! É. Já. Tô esperando, puxa aí. Calma Aí aí, todo abre mundo libera o áudio, hein? Pode todo mundo liberar o áudio. Parabéns! Parabéns! Vai, Fran, vamos cantar! Eu ingressei, sabe? Pra você! Deixa eu mandar o vídeo. Vai, gente. Vai, meu filho! Vai! Olha o cabelo, na hora. Vai, cara! Vai, Cael, é só um parabéns, cara. É, puxa o parabéns pra ela aí, rapaz. Parabéns pra você! Aê! Essa data querida! Todo mundo cantando! Muitos anos. Gente, vai lá. Gente, pede parabéns pra Parabéns pra você!
Muitos anos de vida. Parabéns, parabéns pra você. Ainda bem que o que vale é a intenção, porque essa homenagem valesse, meu Deus. Will, parabéns. Marcelo, viva, Alice! Aê! Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Quem que cantou? Parabéns pra você. Isso é você não teve parabéns desse jeito, cara. Pra você. Cadê ele? Fala, viva! Filipinho, acho que é a filha da Lili. Vamos ter vida e o parabéns. Linda! Que fofa! É a Brenda, não é a Brenda? Tu não tá vendo ela aí, tio? Oxe, mas tá bem aí. Olha aí, Lícia. Ganhou parabéns até da Brenda. Ai, que fofa. A que eu mais gostei. Tô zoando, galera. Tá vendo? Tô zoando. Você e o parabéns. Parabéns Olha lá. Fofa. pra Viva Alice. Viva Lícia! Lícia, feliz Obrigada. aniversário de toda a mocidade, tá? Receba um abraço de todos nós aqui, os líderes, os demais membros da mocidade também. A gente gostaria de estar dando esse abraço. É sua A vez. gente gostaria de estar dando esse abraço pessoalmente, mas infelizmente não há possibilidade. Isso. É que você receba o nosso abraço aqui, hein? Obrigada. Galera, vamos começar a nossa reunião para a gente também não terminar tão tarde. Então, vamos ver. Sara, faz a nossa oração de abertura, por favor. Tá me escutando, Marcelo? Direito? Estou. Beleza, então. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais esse dia. Apresenta a vida da Alicia, que ele está fazendo mais um ano de vida. O Senhor possa estar sempre guiando e colocando os teus caminhos, que possa sempre escutar a tua voz e... Eu também confundo. Pra lá, gente. É que eu tava escutando minha voz 2 vezes. Aí eu tava me confundindo. Tá, vou começar de novo. Continua aí, filho. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia, porque o Senhor tem estado conosco, nunca tem deixado faltar nada. E, Senhor, hoje é o dia do aniversário da Alicia, que nada de mal tenha acontecido. Peço que o Senhor esteja guiando a vida dela para que nada de mal lhe aconteça. Tudo que ela possa fazer, Pai, seja sempre para honra e glória do Teu nome. Que hoje essa conexão possa ser muito abençoada, que nós possamos sentir a Tua presença em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para a Paty. Faz uma oração, Paty, pelos doentes, e aí eu quero que, pelos enfermos, cometidos de alguma enfermidade, não só a Covid, e eu peço que você ore também pela Fran, por esse problema que ela acabou de relatar. Você faz esse favor para a gente? Patrícia? Eu tava orando aqui e não tinha liberado o áudio. Agora foi. O microfone tava desligado. Então vai. Parabéns agora. Oração e Amor, duplicar, tá- Pai. Senhor, entrego em tuas mãos, Pai, todos os que estão enfermos, todos que estão doentes, todos aqueles que não têm o seu corpo funcionando perfeitamente, Pai. Que o Senhor possa vir a operar, porque sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor possa retirar, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti.
tudo aquilo que não é bom, Senhor, tudo aquilo que é mal, que esteja ferindo o corpo dos seus filhos, da tua igreja, que possa nos encher com o teu Espírito Santo, com a tua alegria e nos livrar. Eu e o Greg comer um pouquinho de arroz, não. Não. Ouviram? Gente, tem um monte de microfone fazendo barulho. Não tá dando pra ouvir. Paty, o seu microfone foi desligado no final. Ué, tá ligado aqui? Mas no finalzinho não deu para ouvir. Mas amém, minha filha. Deu para perceber que você estava orando. Apareceu sua imagem. Samuel. Oi. Eu quero que você faça uma oração pelas pessoas que estão desempregadas, que estão precisando de uma porta de emprego, de uma oportunidade de trabalho. Você faz pra gente? Faço. Por favor. Baixar a caixa aqui na alta. Jogou o microfone dando bagulho aí. Senhor, meu Deus, Pai. Nessa noite, Pai, eu venho orar a Ti, Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor abra as portas de emprego, Pai, para aqueles que precisam, Pai. Que o Senhor, Pai, venha tocar na vida, Pai, daqueles que estão desempregados, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abrir as portas de emprego, Pai, mas não qualquer emprego, Pai, mas um emprego maravilhoso, Pai, um emprego digno, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, peço, Pai, que abençoe, Pai, as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a partir desse momento, Pai, todos possamos, Pai, ter um momento, Pai, um emprego bom, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Para mim também, viu? Amém, glória a Deus. Pessoal, vamos dar início, então, à nossa atividade. Olha a Paty como tá bonita. Olha, tá. Tá na cara. Tá bom. Eu vou lá pegar. Galera, vamos começar, então. Eu vou pedir para que todos fechem os microfones agora. Podem fechar também os vídeos, tá? Desativar os vídeos de vocês, porque eu vou colocar os slides dos trabalhos que vocês fizeram. E aí, se tiver algum vídeo passando, não vai dar para assistir o slide, tá bom? Que todos fechem vídeo, e aí o microfone vai abrindo na medida que a pessoa tiver de ler o trabalho do seu grupo, ok? Deixa eu já ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém me dá um ok aí. Alguém está vendo a minha tela? Estamos vendo, Marcelo. Beleza. Então, nós vamos continuar. Nós estamos ainda falando sobre o mesmo texto sobre o qual nós iniciamos a reflexão na semana passada. Então, por isso que eu destaquei aqui na tela o Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos de 3 a 6. Tá? Vou fazer a leitura disso. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por favor, feche o microfone. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, na semana passada, nós iniciamos a reflexão sobre esse tema, abordando especificamente a questão do novo nascimento. O que é nascer de novo? Por que isso é necessário? E como isso ocorre nas nossas vidas? Como eu antecipei na semana passada, nós líderes não vamos dar respostas claras, diretas e objetivas para vocês.
Nós vamos lançar questionamentos a respeito desse tema para que vocês, com base em textos bíblicos, entendam sobre o que Jesus estava falando. Entendam a importância a importância do novo nascimento. Compreendam o que é se tornar uma nova criatura e como isso se processa, como é que isso ocorre, tá? Então, nós não vamos dar respostas e isso é aquilo outro, não. A gente quer que vocês desenvolvam o raciocínio de vocês, que vocês formem o convencimento de vocês, o entendimento de vocês, ok? Então, por isso que na semana passada, nós passamos para vocês, já começamos a fazer esse trabalho, passando para vocês alguns personagens bíblicos. Porque esses personagens bíblicos, eles passaram por esse processo de nascer de novo, de renascer, de se tornar uma nova criatura. E pela história desses personagens bíblicos, a gente pode compreender, a gente pode entender como se dá o novo nascimento. O que acontece na vida da pessoa, como acontece, e quando é que a gente pode dizer que alguém realmente nasceu de novo, até para a gente avaliar se nós já passamos por isso. Tá bom? Então, os personagens foram distribuídos para vocês fazerem uma primeira reflexão em grupo na semana passada. Vocês fizeram. Ao longo da semana eu pedi para que vocês lessem mais sobre esses personagens, refletissem um pouco mais sobre a história de vida de cada um deles, porque nós iríamos dar continuidade a esse trabalho fazendo uma outra atividade, que foi a que vocês fizeram ontem. Então, ontem, todos tiveram que, com base em algumas perguntas que eu elaborei, se aprofundar na reflexão, a fim de, com base nessa reflexão, cada grupo traçar um perfil psicossocial do personagem e relatar para os outros, sob a forma de carta, o que aconteceu na vida desses personagens. Então, eu recebi hoje o trabalho dos 5 grupos. Confesso para vocês que fiquei muito alegre, fiquei muito contente com o resultado. Me surpreendi positivamente com o trabalho que vocês desenvolveram. Já antecipo, portanto, os meus parabéns. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que fizeram. Infelizmente, eu vi que houve algumas pessoas que não participaram, e isso fez com que o grupo ficasse um tanto desfalcado, mas, apesar disso, o resultado que me foi apresentado me deixou muito contente. Mostrou, eu até conversei com alguns de vocês já, mostrou que vocês compreenderam a importância do que a gente está fazendo e abraçaram isso, e se lançaram realmente em direção a essa reflexão que é tão necessária para a gente. Então, agora à noite, o que nós vamos fazer? Cada um dos grupos vai fazer a leitura da sua carta para que os demais grupos acompanhem. E enquanto a pessoa estiver fazendo, é uma pessoa só por grupo, que vocês já sabem, já escolheram, já sabem quem é que vai fazer, tá? Enquanto a pessoa estiver lendo, eu vou passar na tela um slide com aquilo que ela está lendo para que todos possamos acompanhar. Então, o primeiro grupo que vai apresentar, que na verdade acabou não sendo um grupo, porque no final das contas, quem acabou fazendo a reflexão foi apenas a Patrícia. Então, a primeira pessoa que vai fazer a apresentação aqui vai ser a Patrícia. E a Patrícia vai ler a carta de testemunho de Paulo aos irmãos da Mocidade Palavra Viva. Então, eu peço que a Patrícia abra o seu microfone agora e que todos fechem seus microfones, deixem os seus vídeos fechados e prestem atenção na leitura que a Patrícia vai fazer a partir de agora. Pode começar? Pode. A Igreja de Deus que está em Santa Bárbara do Oeste, aos santificados em Cristo Jesus,
e todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor nosso Deus. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, escrevo-lhes essa carta para a edificação de todos do corpo que somos nós. Vós sabeis que Deus não nos deu espírito de timidez, mas sim de força, amor e poder. E com isso podemos fazer qualquer coisa pela fé. Mas não devemos guardar isso somente para a nossa edificação, mas sim para espalhar, para que todos sejam alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ter que ir lá no WhatsApp, porque tem uma telinha tampando aqui. Só um minutinho. Ó, tirei. Pode ir. Tirou? Tirei. Ah, beleza. Mas não devemos guardar isso somente para a nossa edificação, mas sim espalhar, para que todos sejam alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, venho lhes contar um pouco da minha trajetória e de como foi o meu processo de conversão, para que a fé e o amor de vocês sejam alimentados e fortalecidos. Eu fui educado e instruído na cidade de Tarso, segundo o rigor da lei de Moisés, e sempre me dediquei a isso, como uma paixão insana. Fui moldado intimamente às tradições judaicas, fanáticas, e com o impulso de entusiasmo impetuoso da mocidade, julguei que tinha por missão religiosa combater o cristianismo até destruí-lo. Em mim havia um vazio, e eu buscava me preencher com essa ocupação doentia, que aos meus olhos era honrosa e digna de aplausos perante os céus. Eu vivia para uma religião, servia a Deus de longe, não o conhecia verdadeiramente. Em mim só se achava o mal. Eu respirava perseguição e extermínio. Misericórdia não existia em meu vocabulário, mesmo eu sendo um dos pecadores mais degradantes e que mais carecia de misericórdia. Minha família tinha relações de alto valor e de grande influência, porém nada era obscuro às nossas vistas, pois recebíamos ensinamentos subordinados à fé hebraica. Meu pai era fariseu, mas nós também tínhamos cidadania romana, o que era um privilégio enorme naqueles dias. Isso nos garantia o direito de nos defendermos perante um tribunal e a isenção da crucificação, que era o castigo mais severo na época. Éramos, de certa forma, protegidos. Em meio a tudo isso, eu só pensava em destruir a igreja, os seus membros e tudo que remetesse ao nome de Jesus. As maneiras de realizar isso eram diversas. Alguns eu prendia em cadeias, outros eu torturava e alguns eliminava. E o foco era sempre o mesmo, que eles negassem o Cristo. E aconteceu que, durante uma viagem entre Jerusalém e Damasco, onde eu iria à caça desses inocentes, eu tive uma visão, na qual vi o Mestre Jesus envolto numa grande luz. Ele me chamou e me perguntou o porquê eu o estava perseguindo, e me surpreendeu, dizendo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Nisso, eu entendi que eu era um boi bravo, que precisava ser domado e redirecionado ao caminho certo. Então, me tremendo inteiro, respondi: Senhor, que queres que eu faça? E ele disse: levante-se e entra na cidade, e lá te será dito o que lhe convém fazer. Os homens que entraram comigo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Então me levantei e, abrindo os olhos, não conseguia enxergar. Então me guiaram pela mão até Damasco, e assim fiquei 3 dias em jejum e cego. Então o Senhor falou a Ananias, lhe deu a minha localização e o enviou a mim, em hora em que eu estava orando. Mas Ananias temeu pelo meu histórico de perseguidor. Então Jesus lhe encorajou, dizendo que eu era para ele vaso escolhido para levar o seu santo nome aos gentios e aos reis, filhos de Israel. E quando Ananias orou por mim,
Fui liberto das escamas que cobriam os meus olhos. Fui cheio com o Espírito Santo e fui batizado. Depois desse milagre, passei alguns dias com os discípulos e logo nas sinagogas preguei querendo que todos soubessem quem ele era, o Filho de Deus. E todos os que me ouviam estavam atônitos, pasmos, pela drástica mudança de comportamento que eu apresentava. A partir disso, passei a viver para o Senhor. Aprendi a conhecê-lo, a entender sua vontade e obedecer a sua voz por onde quer que eu fosse. Vivi para que todos pudessem conhecer o reino e as boas novas da salvação, por intermédio de Jesus, nosso Salvador. Passei a cuidar das pessoas, a amá-las, ensiná-las e não mais a torturá-las. Aprendi com Jesus a ter empatia, sensibilidade com o próximo. E toda a minha sabedoria vem de Deus. E o mais impressionante de toda essa minha história o que mais deixa todos indignados é sobre o porquê eu fui escolhido. Eu não tenho nada que justifique essa graça em minha vida. Deus teve misericórdia da minha alma e usou o que havia em mim para o bem, minha ousadia e minha coragem. E com isso, eu fui útil ao Senhor. Mas devo toda a honra ao Espírito Santo de Deus, que quebrantou e convenceu o meu coração da verdade. E só assim as mudanças puderam acontecer em mim. Mas lembrem-se, meus amados irmãos, sempre haverá luta contra a carne e espírito. Alimentem sempre seu espírito para que ele domine sobre a carne. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Recebam o amor que tenho por todos vocês. E que a graça do Senhor Jesus, o Cristo, seja com vocês. Amém. Amém. Paty, você está de parabéns, viu, minha filha? Eu vou dizer para você que você surpreendeu com essa carta, com a forma como você elaborou isso e com tudo que você conseguiu transmitir através dela, viu? Parabéns mesmo, e eu espero que esse estudo, essa reflexão tenha te trazido algo a mais. E eu gostaria que você compartilhasse rapidamente com o grupo como foi essa experiência para você. Nossa, foi incrível, eu amei. Eu tive que ler muita coisa, porque eu não sabia praticamente nada de Paulo. Eu tive que ler muita coisa, li o que você me mandou, fui no Google pesquisar coisas além da Bíblia, curiosidades e tal. E eu fui descobrindo coisas que eu fiquei fascinada. Falei, meu Deus, como que eu me deixei, que eu não quis pesquisar sobre isso antes. E eu amei. Eu pesquisei sobre a forma dele de escrever e tentei chegar o mais perto do jeito dele de escrever, como se fosse realmente ele que estivesse escrevendo essa carta. E eu senti ele realmente falando com a gente, sabe? Senti como ele passou de uma pessoa terrível, tenebrosa, para uma pessoa amorosa, gentil, alguém que ama verdadeiramente seu próximo. E isso é só pelo Espírito Santo mesmo, só Jesus na causa, como a gente fala. Eu amei. E para a sua vida em particular, o que Paulo ensinou? Eu acho que o que mais me tocou é que ele era alguém que estava cego, como fala que ele estava com as escamas nos olhos. Eu acho que não foi só uma coisa que aconteceu naquele momento. Eu acho que ele desde sempre esteve cego pela sua religião, pelas coisas que ensinavam para ele. E quando ele teve as escamas retiradas dos seus olhos, ele conheceu a verdade e ele entendeu para que ele estava vivendo. E eu acho que eu passei por isso também. Eu vivi muito tempo da minha vida cega e a partir de conhecer a verdade, tive escamas retiradas dos meus olhos e minha vida foi transformada. Eu acho que o que mais ele me falou, assim, que me tocou, foi que só quando você aprende verdadeiramente quem é Jesus e você entende por que você estava vivendo contra ele, quando ele te confronta e fala, por que você está vivendo contra mim? Você se pergunta a si mesmo, você não sabe por que você está vivendo contra ele. E quando você conhece ele, você tem um encontro com ele, você não consegue mais
viver sem espalhar para todo mundo o tamanho da grandiosidade do amor de Deus e o seu evangelho. Glória a Deus, Paty. Muito obrigado por você ter compartilhado conosco tudo isso, tá? E que Deus continue te abençoando, se revelando cada vez mais para você também, revelando cada vez mais do amor, da bondade, da misericórdia, da graça dele, para que você possa transmitir isso para outras pessoas, assim como Paulo fez. Amém. Amém? Vamos para o próximo grupo agora? O próximo grupo aqui escreveu a carta do testemunho de Eliseu, um jovem chamado para ser profeta. E esse grupo era formado pela Alicia e pela Júlia. Então, eu acho que é a Alicia que vai fazer a leitura, Alicia. Se for você, abre o seu microfone. Se for a Júlia abre ela. Oi, Marcelo. Oi, minha querida. É você? Aham. Então, você pode fazer a leitura da sua carta. Ué, não foi ela que escreveu. Caro ouvinte, meu nome é Eliseu. Vivo próximo ao Rio Jordão, sou filha de Safate e sou apaixonado por minha amiga de infância, chamada Thalita. Vivo uma vida comum, lavrando a terra com os meus bois. Em minha região, as pessoas me consideram como rico, pelos meus 24 bois. Eu passo meu dia me dedicando ao meu trabalho, cuidando atenciosamente, com muito carinho e amor dos meus pais. E às vezes trago a Thalita para conversar na minha casa. Ela é uma mulher de Deus e os meus pais a amam muito. Sempre no começo e nos fins de tarde, eu me dedico o meu tempo somente para Deus. Para ter mais intimidade com Ele, converso sobre o meu dia e sempre o questiono sobre o meu propósito. Eu pedi em minhas orações que Deus me usasse em meu povo, que estava sofrendo muito. Certo dia, eu estava trabalhando como mais um dia comum, quando o profeta Elias passou ao meu lado, lançando sua capa sobre mim. Ao Elias fazer esse gesto, percebi que esse era o meu chamado de Deus, o meu propósito. Fiquei muito, mas muito feliz em saber que Deus havia me concedido uma resposta. Após isso, fui me despedir dos meus queridos pais para seguir Elias. Então dei um beijo em cada um dos meus pais. Fui na casa de Thalita me despedir, apesar de amar muito ela. E por fim, doei todos os meus bens. E assim, segui com Elias, acompanhando e o ajudando. Ao fim de uma das nossas viagens, fui agraciada em pedir algo a Elias, antes de ele ser levado por cavalos de fogo em um redemoinho, antes de ser transladado aos céus. Eu pude pedir que ele me desse porção dobrada do seu espírito sobre mim. Elias me tinha como um filho, pois nós passávamos muito tempo juntos, conversando. Quando eu fiz esse pedido, na verdade, eu queria o direito de primogenitura sobre os demais profetas da escola de Elias, que ele tinha. Eu desejava ser o principal herdeiro profético. Como resultado disso, os discípulos de Elias passaram a me seguir, depois de observarem que o espírito profético de Elias repousava sobre mim. Eu, juntamente a meu mestre, tinha um sonho de ver a nação de Israel redimida, de ver o mover de Deus. Com isso, eu e os meus seguidores começamos a viajar dando conselhos a reis, sendo amigos de israelitas e estrangeiros, e fazendo milagres em forma de bênção e ajuda para as pessoas. Em minha trajetória profética, vivi guiado por Deus, ajudando o próximo. Caro ouvinte, vou contar um pouco dos meus feitos a você. Eu fiz as águas do Jordão se abrirem, multipliquei o azeite de uma viúva que temia que seus 2 filhos fossem levados como escravos por causa de dívidas deixadas pelo seu marido. Profetizei o nascimento do filho de uma mulher sunamita. Curei Naamã da lepra, pedindo a ele que mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Profetizei vitórias sobre os Moabitas e entre outros. Você percebe que a partir desses feitos, Deus sempre me usou muito para ajudar e ensinar ao próximo lições valiosas. As pessoas me consideram como um homem santo de Deus, e eu as indaguei, óbvio, do porquê era considerado assim. E elas responderam que essa constatação aconteceu após um período de observação, na minha maneira de ser, agir, pensar e na forma como me relaciono com Deus, com elas. Com isso, ouvinte, você nota que a minha vida mudou consideravelmente. Eu deixei tudo para trás, meus pais, meus bens e a minha paixão de infância, tudo pelo meu maior amor, que é o único Deus vivo. Saiba que seguir minha vida assim,
que segui minha vida assim porque isso é o que me deixa feliz. Atenciosamente, Eliseu. Oh, glória a Deus. Lícia, fala um pouquinho dessa experiência que foi estudar a vida de Eliseu e do que você pôde constatar com relação à mudança de vida na história dele. Então, eu gostei dessa experiência porque, tipo, eu nunca tinha parado para estudar Eliseu, sabe? Eu já tinha, tipo, de passagem estudando Elias, eu já tinha visto ele, né? Já que ele está presente na história de Elias. Mas ele, eu nunca tinha parado para pensar em estudar sobre ele. E eu gostei bastante dessa experiência, né? Porque eu tive que ter o interesse de procurar além da Bíblia, já que na Bíblia não fala muito do passado dele. Daí eu tive que ver, tipo, coisas que as pessoas supõem que aconteceu com ele, sabe? E isso me deixou muito instigada, gostei bastante. Qual é a segunda parte dessa pergunta? Legal. A mudança de vida dele, o que você percebeu? Nossa, eu achei impressionante a pessoa largar seus pais, largar os seus bens, que era uma pessoa muito rica, né? Largar tudo que tinha, tipo, e não era coisa pouca, largar tudo, as pessoas que ele amava, para seguir a Deus, fazer, tipo, a vontade de Deus. Eu achei isso incrível, sério. Achei impressionante. E o que você acha que pode ter ocasionado isso? O que leva uma pessoa a agir dessa forma, Lícia? Então, é porque eu acho que Eliseu já é uma pessoa, tipo, já era uma pessoa muito conectada com Deus. A Bíblia não fala, tipo, muito antes de como ele se relacionava com Deus. Mas isso é o que... Porque, tipo assim, quando Elias chegou para ele, para seguir ele, para ele seguir Elias, ele não teve, tipo, não, peraí, deixa eu pensar, não, peraí, deixa eu pedir permissão para meus pais. Não, ele simplesmente largou e foi, sabe? Parece assim, que eu pressuponho que ele já tinha uma conexão muito boa com Deus e que era o desejo dele fazer algo para ele, sabe? Eu acho que é isso. E você viu alguma similaridade entre a vida de Eliseu e a sua vida em algum ponto? Então, eu não sei. Que, tipo assim, desde pequena eu sempre me mudei muito, né? Então, desde pequena eu sempre deixei os meus pais. Uhum. E eu creio que, tipo assim, às vezes eu penso que Deus nunca me mostrou meu propósito. Nunca, nossa, Deus nunca te mostrou teu propósito. Só que eu já parei pra pensar que desde criança, Deus sempre está me levando, assim, pros altos. Tipo assim, eu saí lá do interior do Maranhão, fui pra capital do Maranhão estudar, aí depois do nada vim pra cá, pra São Paulo. Tipo, eu acho que meu propósito, às vezes eu penso que, tipo, é isso que Deus quer pra mim, sabe? Que Ele quer que eu cresça, que eu trabalhe, que eu me informe, que ajude e possa ajudar as pessoas com isso, sabe? Eu acho que, às vezes eu penso que meu propósito é esse. Legal. Glória a Deus. Que bom, que legal. Gostou da experiência? Gostou da atividade? Eu gostei bastante. Que bom. Então vamos passar agora para o próximo grupo. Valeu, valeu. Parabéns para vocês também, viu, meninas? Obrigada. O próximo grupo é o grupo da Franciele e da Amanda. E esse grupo elaborou a carta do testemunho de um coletor de impostos chamado Zaqueu. Quem que vai fazer a leitura? Eu acho. Mande ver, minha querida. Tem que ler pela telinha aqui do Skype, né? Ou não, se você tiver a carta em mãos, achar mais fácil, pode ler. Eu vou passando aqui na medida que você for lendo. Tá, é que eu não enxergo. Não, vai pelo que você tiver mais fácil. Tá. Pode começar? Pode. Prazer, sou Zaqueu. Vou falar um pouco sobre mim. Bom, eu morava e trabalhava no distrito de Jericó. As mais importantes rotas comerciais passam nessa região. Temos também uma grande produção de palmeiras e bosques de bálsamos. O unguento derivado do bálsamo é o mais desejado e, devido à nossa produção, Jericó se tornou uma das 3 principais coletorias de impostos da Palestina. E eu sou um dos responsáveis por essa arrecadação, mais conhecido como chefe dos publicanos, muito bem sucedido. Mas nem tudo são flores por aqui. A minha fama estava muito ruim perante a população. Estávamos sendo considerados traidores e desonestos, extorquindo as pessoas para enriquecer indevidamente. E, sinceramente, não estavam errados.
Há alguns dias atrás, tive uma experiência magnífica. Boatos correram pela cidade que o tal Jesus estava chegando em Jericó. Fiquei tão empolgado em conhecê-lo que procurei a qualquer custo um jeito de encontrá-lo. Mas havia um problema. Minha estatura era tão baixa que, por causa da multidão, não consegui vê-lo. Foi nesse instante que esqueci a minha posição social e subi na primeira figueira e finalmente vi ele passar. Então, Jesus foi se aproximando da figueira onde eu estava e chamou pelo meu nome. Fiquei sem reação. Como se não bastasse, ele ainda disse que naquele dia ficaria em minha casa. Fiquei tão honrado que desci correndo e fui ao seu encontro. A multidão ao meu redor ficou indignada e começaram a reclamar. Como pode Jesus decidir ficar na casa do mais pecador de todos? Mas nada mais me importava naquele momento. Afinal, Jesus iria se assentar na minha mesa juntamente com a minha família. Então, passamos a tarde conversando e me dei conta de que estava tudo errado na minha vida. Me arrependi de coração por todo o meu pecado cometido. Tomei a decisão de doar metade de minhas posses aos pobres e prometi também que devolveria 4 vezes mais de tudo que havia pegado injustamente. Então, Jesus olhou para mim e disse com sua doce voz que a salvação tinha entrado em minha casa e que a partir daquele momento tinha me tornado mais um filho de Abraão e toda a minha casa estava debaixo da maior bênção que poderia receber. Jesus estava à minha procura, me encontrou e me salvou. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Enfim, essa foi um pouco da minha história e testemunho. Se interessarem em conhecer mais aprofundadamente minha história, tenho participação em um livro, Lucas 19, do versículo 1 ao 10, Encontro na Bíblia Sagrada. Para finalizar, primeiramente, peço desculpas pela carta imensa. Não temos muito conhecimento com a tecnologia, assim como vocês, mas sei que vão tirar de letra. Já ia me esquecendo. Dias depois da visita de Jesus, ele entregou a sua vida. Foi cruel e doloroso, mas ele derramou seu sangue pelos meus pecados e pelos seus também. Somos filhos de Deus, certo? Independente do seu nome ou sobrenome, se somos filhos, deveríamos estar agindo como tal. Mas será que estamos? Às vezes é necessário abrir mão de alguma coisa. Fique com essa reflexão. Ouvi boatos de que vocês estão chegando. Estou contando o segundo para receber vocês em meu novo lar. Já separei vários guentos para cada um. Façam valer a pena. Abraços atenciosamente, Zaqueu. Parabéns para vocês também, viu, Fran? Muito bonitinha a carta. Eu achei muito fofa. Uma gracinha. Muito legal mesmo. E tem umas sacadas legais. Esse finalzinho, assim, eu vi boatos de que vocês estão chegando, eu achei muito legal vocês terem colocado isso aí. Ai, que muito bom. Legal mesmo. Fala uma coisa para mim. Através dessa atividade, você pôde conhecer um pouco melhor sobre Zaqueu? Sobre a pessoa de Zaqueu? Sobre o ser humano chamado Zaqueu? Sim. Eu já tinha escutado falar muito sobre ele, mas profundamente, assim, foi a primeira vez e foi muito bom. E o que te impressionou na história de Zaqueu? O que me deixou mais impressionada é que na história a gente vê que Zaqueu ele era um cara muito bem sucedido, né? Ele tinha uma boa relação com a tua família, ele era uma pessoa que tinha muitos bens e quando ele caiu em si, que aquilo que ele estava fazendo, os bens que ele tinha, não foi algo que ele conquistou, como eu posso dizer? Eu já falava. Honestamente, isso. Não foi uma coisa que ele conquistou honestamente. Então, ele viu que aquilo era errado, então ele abriu a mão de todos os bens que ele tinha para poder se reconciliar, para poder entregar sua vida a Jesus. E isso me surpreendeu muito, porque é difícil, então, né? O que te surpreendeu, então, foi o arrependimento verdadeiro, né? Sim. Porque a gente ouve as pessoas falarem que estão arrependidas, mas não fazerem nada para desfazer o erro, para desfazer os equívocos, para reparar os prejuízos que elas fizeram para as outras pessoas. E no caso dele, a gente está vendo que o arrependimento o levou a desfazer aquilo que ele tinha feito de errado. Sim, dando além do que ele tinha pegado, né? Agora, não sei se você percebeu nessa história,
Até o momento em que ele falou aquilo, Jesus só tinha dito que queria comer na casa dele. Desce, porque me convém passar a noite na sua casa. Jesus não tinha falado mais nada. Jesus não pediu para ele se arrepender. Jesus não apontou o pecado dele. Jesus não falou absolutamente nada. Jesus falou, desce que me convém passar essa noite na tua casa. Todo mundo ao redor ficou naquele murmurinho. Mas Jesus mesmo não falou nada. Essa atitude de arrependimento foi espontânea dele. Foi espontânea. Não foi algo que Jesus exigiu dele. Jesus não falou assim, olha, eu vou comer na sua casa se você devolver tudo que você tem de ilícito, se você reparar os danos que você fez. Não, Jesus só falou, eu vou comer na sua casa. E ele espontaneamente se dispôs a fazer tudo isso que você relatou. Sim, por livre e espontânea vontade, né? Isso é bem chocante. E agora, sabe o que? Não sei se você prestou atenção, mas você viu que logo depois desse ato de arrependimento, Jesus fala uma coisa que não tinha falado antes. Você lembra o que Jesus falou para ele? Nossa, caramba. Eu acho que eu não vou lembrar agora. Mas, ai... Nossa, deu branco agora, Marcelo. Eu sabia, mas deu branco. Então, Jesus olha para ele e fala assim, ó, eu vou dormir, desce daí, Zaqueu, que eu vou dormir na sua casa. Quando ele desce, ele olha e fala assim, não, Senhor, se eu fiz algo errado, eu vou reparar, né, eu vou devolver em dobro, em quádruplo e tal. E quando ele fala isso, Jesus olha para ele e fala assim, hoje a salvação entrou na sua casa. Sim, sim. E isso mostra pra gente algo muito importante que às vezes a gente não presta atenção na história de Zaqueu, que a história de Zaqueu vem nos ensinar. A salvação entra dentro da nossa vida, na nossa casa, não é quando a gente fala que está arrependido, mas é quando a gente demonstra o nosso arrependimento com uma mudança de vida, com uma mudança de comportamento. Aí a salvação entra. Sim, é verdade mesmo. Mas legal, gostou da experiência? Gostou da atividade? Nossa, muito bom. No começo, como eu tinha te falado, eu fiquei meio, nossa, tudo isso de pergunta. Mas depois que eu comecei a estudar, nossa, abriu totalmente a minha mente. E a história de Zaqueu, ela não é uma história grande, né? Ela é uma história, tipo, muito pequena. E na Bíblia não tá tudo. Você tem que sair da Bíblia e procurar outras coisas. Porque lá ele resume muito, né? Sim. Mas achei legal isso que vocês fizeram também, ver essa pesquisa, porque vocês procuraram onde é que ele morava, vocês descobriram quais eram os costumes ali da região, por que era tão importante ser um coletor de impostos, ou chefe dos publicanos. Então vocês foram analisar o contexto em que essa história ocorre. Parabéns por essa pesquisa de vocês, viu? Por esse empenho. Foi legal. Muito bom. Legal. Vamos para o próximo grupo agora, então. O nosso próximo grupo é o do Samuel, da Carol e da Ana Luísa. A Carol já tinha me antecipado que ela não poderia participar hoje porque tem aniversário de uma prima dela. Então, creio que estão presentes só o Samuel e a Ana Luísa. E esse grupo também fez um trabalho muito legal. Eles estão apresentando a carta de testemunho de um jovem que esteve por muito tempo nas mãos de demônios. Quem vai fazer a leitura da carta? É o pai, Marcelão. Então manda ver, Samuel. É nóis. Marcelo, vou usar uma vozinha mais dinâmica. Fica à vontade. Dê o clima que você quiser para a história. Tudo bem. Dá para ouvir, Marcelo? Dá para ouvir. Minha história começa quando eles apareceram, se intitulando Legião. Dizem que é porque eram muitos. Foi numa tarde, quando eu voltava para casa. Estava andando na estrada quando as vozes chegaram. Fiquei assustado no começo, mas eles não me fizeram mal. Muito pelo contrário, até me ajudavam, me davam bons conselhos. Até que um dia me perguntaram se queria me juntar a eles. Diziam que seria divertido, que me ajudariam a me sentir melhor. Me ofereceram poder Me ofereceram poder que nunca imaginei possuir. Fiquei tentado e aceitei. No começo, foi como disseram, não cansava fácil. Fiquei melhor no trabalho, comecei a ganhar mais. Tudo o que queria se tornava realidade. Mas nem tudo era como aparentava. Com o tempo, percebi que eles começaram a mudar. Foi quando baixei a guarda que eles me pegaram. Me tornei prisioneiro da minha própria carne.
Depois de perder minha própria vontade, foi como se me tornasse um espectador. Não conseguia mais tomar minhas próprias decisões. Abandonei minha família e fui morar em túmulos. Minha vida se resumia a passear entre os montes e os túmulos da região. Também me açoitava com pedras todo santo dia. Muitos pensavam que eu estava louco. Alguns até tentaram me prender em correntes, mas não adiantava. Com uma força absurda, sempre arrebentava as correntes. E o pior é que às vezes minha consciência me deixava, e só quando tudo foi feito é que eu acordava. Obrigado, Paty. Eita, nós. Pensei em desistir. Deixar que fizessem o que quiser, até que meu corpo não aguentasse mais. Já havia abandonado o pensamento de voltar a ter minha vida de volta. Até aquele dia, o dia em que o Filho do Deus vivo, Jesus, apareceu. A princípio eu não fazia ideia de quem seria este homem, que possuía algo diferente dos outros, até que ele olhou para mim. Depois disso, o que posso dizer foi o que me foi dito e contado, já que perdi a consciência. Pelo que me disseram, Jesus repreendeu os demônios, que ficaram apavorados e imploraram para que Jesus não os castigasse. Então, vendo eles porcos perto de um morro, pediram que pudesse possuí-los, e Jesus permitiu. Foi quando a minha consciência voltou. Nunca me senti tão bem na minha vida. Foi uma sensação de liberdade, não como quando estava com a legião. Era uma felicidade verdadeira. Decidi que seguiria Jesus. Porém, ele me disse para voltar para minha família e anunciar o milagre que foi realizado. Foi o que fiz. Voltei para casa, me reconciliei com a minha família e sempre conto a minha história onde quer que vou. Voltei a trabalhar e sempre que posso agradeço a Deus pela segunda chance que me deu. Mesmo sendo eu que aceitei a legião, ele me perdoou e me libertou. Por isso, escrevo essa carta para dizer que mesmo quando já não havia mais esperança em minha vida, fui salvo por Jesus. Este é o meu relato de suas maravilhas. Aê! Marcelo, aí, gente. Abra os microfones, uma salva de palmas aí por essa locução. Vamos lá. Uhul! Eu já sou. Aê, parabéns. Samuel, eu achei legal. O que eu achei legal, quando eu li o texto que vocês me mandaram, foi que assim, vocês conseguiram pegar a história e dar para essa história o clima que é próprio dela. Clima mais pesado, né? É um clima mais pesado, falando que cara nas mãos do demônio. Não pode sacanagem, você não pode contar como se fosse um romance. Aqui é uma história de terror, da tão certo e uma história de suspense, de terror. Eu achei legal vocês terem captado essa essência e terem conseguido transmitir a história com essa essência. Eu achei muito legal. Parabéns pela criatividade de vocês, da forma como vocês conseguiram transmitir essa mensagem. E garanto para você que vai ficar. O pessoal aí não vai esquecer mais da história do endemoniado gadareno depois dessa locução, viu? Parabéns para vocês aí. Agora o que eu quero saber de vocês é o seguinte: de todo o trabalho que vocês fizeram, de reflexão, de pesquisa, o que mais chamou a atenção de vocês? O que mais impactou vocês nessa história toda? O que vocês vão levar de lição para a vida nisso? Essa é pro meu grupo ou para geral? Para você falando em nome do grupo. Marcelo, essa é minha, não do grupo inteiro, porque eu não posso falar por eles, mas tipo assim, como o texto ali do Gadareno aqui, ele é bem curto, assim, para dizer, né? Tipo, não teve muito o que eu pegar dele. Só que estudando um pouquinho mais a fundo dele, eu percebi coisa que eu não tinha percebido desse. Como quando, que nem eu falei aqui, ele não... Parecia como ele não tivesse consciência do que ele estava fazendo, que depois que Jesus libertou ele, opa, o que tá acontecendo? Então, tipo, isso aí ajudou a perceber mais a fundo algo que passava batido, algo que você nem via. E mesmo você não tendo uma história completa dele, dá pra você fazer ter uma imaginação do que aconteceu na vida dele. Então isso aí, por mim, eu falo que isso aí ajuda você a pensar mais, a refletir mais sobre o que você está lendo, sobre a história que está passando. Pelo menos para mim foi isso. É interessante, Samuel, porque assim, como você diz, o texto é curto. E o texto,
ele inicia já com o gadareno endemoniado, já cheio de demônio. Então ele não dá detalhes de como aquilo aconteceu na vida dele, de como ele chegou naquele ponto. Ele não fala muita coisa. Ele começa daquele ponto e Jesus chega lá, liberta e já vai embora. Então já acaba rápido. Mas, pelo que vocês passaram até, vocês tentaram preencher essas lacunas, responder essas questões. Quem que era esse cara? Como é que ele chegou nesse ponto? Porque, até onde a gente sabe, ninguém nasce já dominado, com a vida dominada, assim, por demônios. Alguma coisa deve ter acontecido, alguma coisa... Ele teve uma história de vida que permitiu, que possibilitou que ele chegasse naquele ponto. E vocês tentaram preencher isso, acho que vocês preencheram de uma forma muito interessante. Porque vocês preencheram de uma forma que é real. Que acontece. Vocês poderiam ter preenchido isso, como eu falei, olha, o resto é a imaginação de vocês. Vocês poderiam ter preenchido isso como uma narrativa absolutamente fictícia, né? Podia, não, chegou um disco voador lá, baixou um ET que tomou conta. Não, vocês foram para algo, tentaram dar uma resposta dentro daquilo que normalmente acontece. As pessoas que abrem a porta da vida delas, da casa delas, da alma delas, para que os demônios entrem e cheguem nesse ponto. Então, eu achei legal isso também, essa construção que vocês fizeram, sabe? Muito, muito interessante. Gostei bastante, viu? Parabéns para você, parabéns para todo o grupo aí. Eu espero que isso sirva de incentivo para que vocês continuem não só meditando sobre a palavra, sobre as coisas que acontecem, mas colocando para fora alguns talentos que a gente vê que estão escondidos. Eu vi em várias cartas aí até agora, né, praticamente todas as cartas, um talento para escrever e para transmitir uma mensagem coerente, transmitir uma mensagem de uma forma que as pessoas entendam e compreendam o fundamento, a essência, a lição que você quer transmitir. Então, vocês fizeram isso muito bem. E isso é um talento. Então, eu espero que esse talento continue sendo desenvolvido em vocês, porque na medida que você for desenvolvendo, for escrevendo mais, for colocando essas coisas mais, isso vai sendo aprimorado. Esse talento vai sendo lapidado dentro de vocês. E é muito importante. Basta ver que o próprio Jesus, muitas vezes, a gente vê Jesus se socorrendo de parábolas. O que são parábolas? São histórias que ele contava para explicar algo e tornar essa explicação mais acessível às pessoas. Então, isso é um dom e é algo que precisa, sim, ser exercitado. Eu falo isso para você, mas eu transmito esse mesmo recado a todos aqueles que se esmeraram aí em elaborar essas cartas que vocês fizeram. Às vezes, através de uma carta dessa, como você escreveu aqui agora, através de um relato dessa forma como você fez, em transmitindo para algumas pessoas, a pessoa consegue entender melhor do que se ela só lê o texto na Bíblia. Vamos para o próximo grupo, então. O próximo é o último grupo. E o último grupo é formado pelo Kael, pela Sara e pelo Brian. Eles escreveram a carta de testemunho de uma prostituta chamada Raabe. Então, é o Kael que vai ler, né, Kael? Isso! Então, vai lá. Faz a vozinha. Vamos lá. Eu não consigo usar minha voz feminina, Marcelo, que eu não sou muito bom. Não tô uma pessoa dubladora muito boa igual o Negão. Tá bom, mas faz de conta que Raabe estava rouca no dia em que ela escreveu a carta. Vamos lá, então. Vai lá. Prezado ouvinte, vou contar a minha história de vida para vocês. Eu nunca fui uma cidadã tão boa. Eu era uma meretriz. E a sociedade não me olhava com bons olhos. Mas eu não me importava com as opiniões alheias. Porque eu continuava ganhando meu dinheiro, mesmo assim. Meu sonho era que muitos homens me desejassem para que meu cabaré fosse um sucesso absoluto. Para muitos, eu poderia parecer uma pessoa resolvida, forte, porque essa era a faceta que eu criava. Contudo, por dentro, eu me sentia vazia, triste, sem vida. Eu estava ali, à mercê da vida.
Sentia que estava sendo usada o tempo todo. Isso me corroía por dentro. De uma forma que eu não conseguia nem dormir direito, sem pensar nas infelicidades que eu passava todos os dias. Havia momentos que parecia que alguém estava me torturando, me perseguindo, jogando tudo que eu fiz de errado na minha cara. Isso não me permitia viver. Eu estava em casa quando 2 homens chegaram. Foi nesse momento que minha vida mudou. O rei de Jericó havia me avisado que esses rapazes vieram para espionar a terra e pediu que eu mudasse embora, os mandasse embora. Porém, eu sabia que aquelas pessoas eram do povo de Israel e o que o seu Deus fazia com que eles vencessem todas as guerras sem que elas fossem travadas. Eram invencíveis. Como não sou boba nem nada, eu achei que se eu ajudasse, eles poupariam minha amada família quando atacassem a cidade. Por isso, eu os ajudei, acolhendo em casa, fugir e depois fizemos uma aliança para que eles protegessem minha família, da mesma forma que eu fiz com eles. Assim bastava eu amarrar um cordão vermelho na minha janela, que todos dentro da minha residência estariam salvos. Essa coragem e fé foram recompensadas com a salvação de todos os meus parentes e a futura honra da minha descendência. Agora eu sei que ao mentir não fui totalmente de acordo com Deus. Como antes eu não tinha todo o conhecimento espiritual, agi como uma pagã agiria, mentindo para escapar dos problemas. O amor de Deus é tão grandioso que mesmo assim ele me abençoou tanto que a minha felicidade agora parece infinita. Casei com um importante membro da tribo de Judá, Salom, e gerei Boaz. Tenho certeza que a descendência será grandiosa. Depois disso, descobri que nenhum de nós é insignificante para Jeová, visto que ele vê que há em nossos corações e fica feliz quando encontra o que seja apenas um pequeno sinal de fé, como achou no meu coração. Minha fé não foi apenas teórica, na verdade, ela foi do tipo que permitiu a entrega completa para Deus e deixou que ele dali em diante me guiasse e transformasse. Por isso que meu nome Rebeca significa grande pela Raabe, significa grande pela fé. Mulher cuja fé é abundante, essa foi a minha história. Ela passou por altas e baixas, mas seu amor começou a se manifestar. Entendi que foi tão lindo o seu jeito de se renovar o seu amor, começou a inspirar, tenho forças para poder continuar. O Senhor agora é meu refúgio. Os problemas podem tentar me desanimar, mas eu olho para o alto e Deus está lá. Ele teve misericórdia de mim, me resgatou e limpou meus pecados. E o que ele fez por mim, ele é capaz de fazer a qualquer um que estiver disposto a ter fé e entregar tudo para ele. Com amor e carinho, Raabe. Oh, parabéns para vocês também, hein? Legal, legal, parabéns. Diz uma coisa, Kael, o que mais te impressionou na história de Raabe? O que mais me impressionou não foi nem o fato dela ter sido prostituta, isso me impressionou bastante, de ter voltado, mas me impressionou foi dela ter ido contra tudo, a população dela lá, o rei que falou para ela que entregar os 2 homens lá, mas ela acreditou, falou, não, ele é da tribo de Israel, então vai ser... Ela botou toda a fé em cima daqueles 2 rapazes só, para confiar em Deus. Então ela acreditou, mesmo que estava correndo risco, aí falou assim, não, vou seguir firme neles para que minha família fosse poupada. Então essa decisão que ela teve foi uma das coisas que me impressionou bastante. A minha e o povo do grupo. Kael, eu não sei se vocês perceberam, uma coisa que me chama muita atenção na história de Raabe é que quando os espias vão até ela não pede para que eles a salvem. Ela pede para que eles salvem a família dela. Sim. Então, assim, ela não estava preocupada nem com a vida dela, nem com o bem-estar dela. Ela estava preocupada que a vida dela servisse de alguma forma para o bem dos outros, dos seus familiares. Então, ela, como você disse, ela encarou lá a ordem do rei, ela enfrentou aquilo, ela não cumpriu aquilo. Então, e nisso ela colocou a vida dela em risco.
Mas ela colocou a vida dela em risco, não na esperança de que ela fosse, de alguma forma, agraciada com aquilo. Não, ela colocou a vida dela em risco, em sacrifício, num possível sacrifício pelos seus familiares. Porque ela não pede para que eles salvem ela, ela pede para que a família dela seja salva. Isso. Para que os familiares dela sejam salvos. Isso é um ato muito, muito interessante. Uma outra coisa que eu vejo de interessante na história de Raabe é que Deus pega uma mulher que não é do povo hebreu, ela era de Jericó, então ela era de um dos povos cananitas, que eram povos amaldiçoados. Então ela era, por descendência, né, amaldiçoada, pairava sobre ela, sobre a casa dela, sobre a família dela, uma série de maldições. E, no entanto, Deus vai até ela, leva esses espias até ela, para fazer uma aliança com ela, a fim de que ela seja resgatada. Sim. E Deus faz isso com uma mulher que, além de ter todo um histórico de maldição familiar ali, também, por si só, praticava a prostituição, que atraía sobre a vida dela ainda mais maldição. Então, é um resgate enorme feito por Deus, e já seria muito se acabasse aí, mas não acaba aí, porque ela gera Boaz, e de Boaz vem vindo toda uma descendência, da qual vem o rei Davi, e do rei Davi continuam sendo geradas outras pessoas, até que deságua em Jesus Cristo. Olha que interessante. Deus pega uma mulher prostituta, de um povo amaldiçoado, e coloca essa mulher, resgata essa mulher, limpa essa mulher de todo o seu histórico de prostituição, dá para ela uma família, dá para ela uma esperança de vida, dá para ela a alegria de viver em família e gerar descendentes. E não bastasse isso, ele ainda coloca essa mulher na linha genealógica de Jesus Cristo. Sim, eu li isso daí também. Olha que coisa forte. Uma pessoa que ninguém daria nada por ela. Uma pessoa que era tratada como um objeto. Uma pessoa que era tratada da pior forma que poderia se tratar um ser humano naquela época. Deus vai até essa pessoa. Ele manda resgatadores até a casa dessa pessoa. E, através da fé dessa pessoa, ela é resgatada daquela situação, ela tem a vida dela mudada, a vida dela transformada, e ela se transforma numa das antepassadas de Jesus Cristo. O nome dela está lá na árvore genealógica de Jesus Cristo. Olha que coisa forte isso.